Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para que possamos, assim, aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos que Ele nos deixou, para poder unir os nossos pensamentos, as nossas energias, formando essa corrente de vibrações fortes, de amor, de amizade, de paz, de alegria, e para que possamos também nos fortalecermos para conseguirmos lidar com as dificuldades que porventura possam surgir em nossos caminhos, mas que também possamos juntos nos alegrarmos com as conquistas que todos nós conseguimos neste mesmo caminhar, que possamos seguir juntos. Em nome dele, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. E nesse instante, é a ele que rogamos proteção, amparo, luz, e pedimos que os nossos lares sejam imantados dessa luz, protegidos, enquanto aqui estamos, neste momento, orando, estudando. Que possamos sentir a leveza dessas vibrações, a amorosidade contida nelas, nos envolvendo. Que possamos já começar a respirar mais tranquilamente, para que assim a gente possa entrar numa sintonia da paz e permitirmos que o nosso coração possa estar repleto de fé, esperança e de gratidão pela oportunidade de juntos estarmos aqui reunidos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o meu boa noite. Fátima Rossi, boa noite. Seja muito bem-vinda. Tita, seja bem-vinda. Alessandro, boa noite. Seja bem-vindo. Antônio, boa noite. Norma, Didi, Melissa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. O meu abraço. E também aqueles que não colocaram sua mensagem, mas que estão aqui com a gente, firmes, né? Isso é muito bom. Pois bem, hoje nós vamos fazer um estudo que o nome é A Porta Estreita, baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A passagem é a seguinte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha que bacana, né? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nos fala aqui da porta larga, que a maioria escolhe e encontra ela, e da porta estreita. Então, como é uma passagem muito conhecida, a gente, ao longo dos nossos anos de aprendizado do Evangelho e dentro da nossa experiência religiosa, nós temos guardados dentro de nós uma ideia de que a porta estreita está aliada a um suplício, a um sofrimento. Por isso que muitos não escolhem passar. É como se não dessem conta do sofrimento, né? Mas vamos avaliar um pouquinho essa ideia que a gente tem. Primeiro, quando nós pensamos em uma porta, qualquer porta, a porta da entrada da nossa casa, a porta do quarto, a porta, né, que separa
área íntima com a área social de uma casa, né? O que acontece? O que é a porta em si? A porta, ela tem uma estrutura, né? E é uma síntese em harmonia de abertura e fechamento, né? Então, quando a porta está bacana, ela abre, ela fecha. Então, o abrir em algumas situações é essencial e o fechar em outras situações também é essencial. Quando a gente está comemorando o nosso aniversário e os convidados estão chegando, aquela porta aberta é essencial. A gente fica ali recebendo as pessoas que a gente convidou, que a gente ama. Então, a entrada das pessoas no nosso ambiente do lar é algo que nos traz uma sensação, um sentimento muito bom. E tem momentos que é necessário fechar a porta. Então, nós estamos nos preparando para dormir. Além de fechar a porta, a gente ainda passa a chave e tranca. Por quê? É necessário. Ou se a gente deixa a nossa casa sozinha e vamos fazer uma compra ao meio-dia, almoçar fora, a gente fecha a casa. Então, tem essa questão entre eu estar dentro do ambiente que está fechado ou eu fechar aquela porta e me colocar do lado de fora. Ou eu abrir esse ambiente estando nele, ou abrir a porta para entrar neste ambiente. De qualquer forma, a porta significa o quê? Uma passagem, né? A gente chama de portal, né? A gente vê aqueles filmes que tem aquele portal, que a pessoa entra naquele portal e vai para uma outra dimensão, e acontece. Muitas vezes em filme a gente vê isso, né? Mas aí a gente tira esse nome, o portal, né? Porta, para significar uma passagem, né? Então, quando fala em porta estreita e porta larga, dá-se a ideia de que é fácil passar pela porta larga, é tranquilo, e pela porta estreita, muita gente nem encontra ela. A gente lembra daqueles filmes, tipo Caminho para Eldorado, que tinha aquela busca pela Cidade do Ouro, e a gente lembra que a porta estava assim, era uma porta que existia, escondida, camuflada, dentro de uma caverna que tinha plantas por fora, e aí aquela porta era uma passagem para encontrar a cidade, né? Então, sempre a gente sai de um lugar e chega em outro. Mas será que a porta tem só esse sentido dessa estrutura fisiológica, né? Ou será que a porta tem um significado mais amplo aqui, né? Jesus usou a comparação da porta para falar para a gente uma coisa que é mais ampla do que o que a gente imagina, né? Então, quando a gente pensa em uma porta, se a porta está larga, por exemplo, a porta de um shopping aberta, bem larga, entra-se 10, 12 pessoas de uma vez. Do jeito que a gente está andando, a gente vai, né? E aí o que acontece? A gente não tem que prestar muita atenção, a gente segue meio que no automático, né? E a gente confia naquelas portas que a gente pisa no tapete, elas já abrem, né? E se tiver um defeitinho, a gente dá com a testa na porta sem perceber, né? Por quê? Porque a gente coloca tudo muito no automático. Mas assim, quando a gente pensa em escolhas na nossa vida, né? Vamos pensar no dia de hoje, né? Eu escolhi essa blusa, eu escolhi esse brinco, eu escolhi o meu almoço, escolhi o momento de tomar banho, eu escolhi quem que eu ia atender, escolhi com quem eu iria conversar, ligar, telefonar, qual a ajuda que eu iria fazer. Então, em um dia, são centenas de escolhas que a gente não percebe. Quando tem ali na mesa um pãozinho de queijo, um pãozinho, uma manteiguinha, um café e um chá,
Se eu escolho pãozinho com manteiga e café, eu já comecei o dia escolhendo, né? Imagine, eu abro os olhos e escolho, não, agora eu vou levantar, ou agora eu vou ficar curtindo um pouquinho de preguiça. Tem gente que coloca o despertador 5, 6 vezes para tocar para ir curtindo preguicinha, né? Outras pessoas já gostam de levantar do primeiro. Tudo são escolhas na nossa vida, né? Que a todos os instantes nós fazemos. E aí, vocês imaginem uma encarnação, o tanto de escolhas que a gente faz. Agora, vocês imaginem os nossos espíritos imortais diante de centenas de encarnações, o quanto de escolhas que a gente já fez. Quase infinito, né? Então, todos nós estamos constantemente escolhendo. O que significa a gente escolher? Significa validar um pensamento, um sentimento, uma ação. Né? A escolha nos pertence. Ah, mas eu escolhi isso porque eu fui influenciado por fulano. Não interessa. Se a Maria vai para as outras, tudo bem. Mas a escolha foi baseada em algum sentimento. Até mesmo quando eu escolho algo que eu não gosto muito para não ficar sozinha ou ser aprovada por um grupo, eu estou escolhendo. A decisão da escolha é minha. Então, o que acontece? Eu tenho boas escolhas e más escolhas. Todos nós. Às vezes eu escolho colocar um vestido fresquinho, saio à noite, começa aquela ventania, e aí eu começo a sentir frio. E passo frio a noite inteira. Não foi uma escolha legal, mas foi uma escolha. Então, nós podemos dizer que essas escolhas mais fáceis, essas escolhas mais impulsivas, que a gente não para, não pensa, mas que segue mais ou menos um ritmo que a gente já deu à nossa vida, são representadas pela porta larga, né? Então, são escolhas muito atrativas, mais fáceis, mais cômodas, e a gente é muito chamado por esse tipo de escolha. Elas são muito atraentes. Por quê? Porque nós buscamos estar no nosso conforto, na nossa zona de conforto. E aí mora o perigo. Por quê? Porque a nossa zona de conforto, muitas vezes, ela não vai ser o nosso bem, mas ela vai ser algo que vai nos prejudicar. Então, quando eu não consigo escolher acordar e levantar, e fico na cama até tarde, tendo muita coisa para fazer, procrastinando, e ali no confortinho do meu quarto, eu não estou fazendo uma escolha tão boa. E quem que vai ser prejudicado com essa escolha? Primeiramente eu. Agora, se eu estou no meu dia de folga, se eu já fiz tudo o que me compete, então eu posso ficar curtindo preguicinha? Posso. Posso ficar enrolando até a hora do almoço? Posso. Agora, e se eu conseguir fazer o seguinte? Se eu conseguir, mesmo num dia de folga, eu me voluntariar para entregar cestas básicas numa região muito pobre. Então, eu vou pegar uma parte do meu dia de folga e vou fazer algo útil e algo que vai ajudar alguém que precisa do alimento. Aí é uma escolha melhor ainda. Então, mesmo dentro das escolhas, tem uma escalada de valores, né? Então, a espiritualidade superior está no Evangelho, os livros de Kardec, de Chico, todos afirmam que todos nós somos capazes de vencer as nossas más inclinações. Mas eles não dizem que isso é através de um sofrimento. Não é uma atrocidade que chega nas nossas vidas. É eu ir trabalhando o meu eu ir trabalhando as escolhas, me esforçando aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, e conseguindo muitas coisas maravilhosas para a minha vida e para a vida de quem está perto,
né? Então, eu consigo mudar o meu costume de sempre procurar o caminho mais largo para dar uma olhada naquele caminho que me faz refletir. Então, quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5, fala o seguinte: é estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que pouco se dispõe a fazer. O que está dando assim, a lição? É que nós precisamos de vontade, nós precisamos de atitude, de determinação. Não é fácil. Não é fácil uma pessoa parar de fumar, não é fácil uma pessoa parar de reclamar, não é fácil uma pessoa parar de fazer fofoca, não é fácil uma pessoa não fazer nenhuma atividade física, não é fácil a pessoa colocar a sua mente para trabalhar com exercícios cerebrais, né? Não é fácil a pessoa assumir um trabalho voluntário. Nada disso é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque eu vou me construindo e vou criando passagens mais tranquilas por essas portas estreitas. Então, nós mudamos de ambiente quando nós nos esforçamos, né? E o que significa essa porta estreita? Nós podemos estar no aeroporto, por exemplo. Tem um momento que você está lá, tudo aberto, você chega no portão, aí você vai andando, de repente você tem que descer uma escada e tem uma porta estreitinha. É claro que você tem que parar e avaliar. Bom, aqui não vai caber minha mala na mão do lado direito, esquerdo. Então, eu vou ter que colocar minha mala um pouquinho atrás, puxando ou empurrando um pouco à frente. Porque eu e a mala não passam nessa porta estreita. Deixa eu ver qual que é a melhor forma, né? Deixa eu olhar o chão, deixa eu olhar a largura, deixa eu olhar direitinho. Quando nós nos deparamos com qualquer porta estreita, nós paramos e refletimos e pensamos numa ação que me permita passar por aquela porta. Não é muito pelo automático, né? Então, se eu faço uma cirurgia, eu tenho que usar uma cadeira de rodas e a porta do banheiro é estreita, eu tenho que ver todo o malabarismo para poder passar ali naquela porta, né? Então, quando eu me deparo com algumas dificuldades que tornam muitas portas mais estreitas, eu preciso de parar e refletir. A porta estreita, ela não significa massacre, sofrimento, não. Primeiramente, ela significa reflexão. Ops, é uma porta estreita, deixa eu ver como que eu vou passar aqui. Você para, você raciocina, você busca o seu conhecimento interno, o conteúdo interno que você tem, o seu conhecimento, e você vai entender aquele processo. Você entendendo, aí você tem a atitude mais acertada, né? Então, eu tenho que refletir, por que eu não estou conseguindo passar nessa porta, eu e a mala? Como que aquela pessoa na minha frente conseguiu? O que eu preciso fazer? Ah, já entendi, a mala tem que ir na minha frente ou atrás, ou passar de lado com a mala, né? Entendi. E aí, eu tomo atitude e faço algo que me permite passar pela porta estreita, né? Então, a força do meu sentimento, o desejo de passar por essa porta, me ajuda em muito o meu comportamento de transpor aquela barreira, né? O que eu estou sentindo ao passar por isso? Então, uma porta estreita, por exemplo, seria eu fazer um tratamento, uma quimioterapia. A porta se estreitou. São alimentos que eu posso e não posso, atividades que eu posso e não posso, a luta para vencer aquela doença. Então, quando eu paro, eu vou ter que refletir e vou ter que ver como que eu estou sentindo. Por isso que é importante a gente apoiar as pessoas que estão na travessia da porta estreita, né?
E eu preciso refletir como que eu estou me comportando para conseguir passar essa porta. Não, eu estou com o braço muito aberto, com a mala, então deixa eu diminuir o braço. Então eu vou refletindo e vou tomando atitude de acordo com a minha reflexão, que está, assim, levando em consideração os meus pensamentos e os meus sentimentos. Entendeu? Então, passar pela porta estreita não precisa de ser penoso, não precisa de ser sofrimento, mas é necessário uma reflexão para eu encontrar formas e modelos e passar por essa porta para encontrar os caminhos necessários. Então, ao invés de mudar a porta, eu preciso de operar a mudança em quem? Em mim. Pegando o caso do aeroporto, eu não vou falar, derruba a porta que eu vou passar. Não, mas eu vou mexer daqui, mexer dali, carregar a mala na cabeça, fazer de alguma forma para eu passar naquele momento. Né? A mesma coisa quando eu estou no corredor do avião. A mesma coisa quando eu quero subir uma mala grande no ônibus, no metrô. Ou quando eu quero quitar uma dívida, né? E eu preciso de colocar muito empenho no meu trabalho para que eu possa aplicar o meu salário melhor. Ou quando eu quero ajudar alguém que muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada, eu vou desistir? Não. Porque quando o outro muitas vezes demonstra não querer ser ajudado, ele está simplesmente doente da alma. Quem que não deseja ser salvo? Quem que no meio do naufrágio não quer a tábua da salvação? Uma pessoa que vai contra a sua sobrevivência, ela não está bem. É um doente do corpo, da alma, né? Então, o molde para passar na porta da evolução que Jesus nos propõe é criado por ele. Eu preciso me moldar a isso que ele coloca. Por que a porta estreita é difícil que me leva aos céus? Porque se eu estiver odiando, matando, traficando, fazendo tanta coisa, contrária à lei de Deus e contrária à lei dos homens, minha chance é muito menor. Ou eu mudo, ou eu não faço. Porque não é justo com quem está conseguindo seguir as regras e tudo mais, né? Então, nós temos que ter um discernimento. Porque a porta larga, muitas vezes, ela é vinculada a uma alegria do momento, a uma satisfação instantânea. Então, nossa, dá o maior barato eu beber agora e ficar um pouquinho chapadinho, tal, vou ficar feliz de beber. Ok. Mas se eu me acostumo a criar felicidade dependendo de algo externo, eu vou me tornando codependente daquilo e crio um vício. Né? E isso é uma estrutura de pensamento que não é real. Na realidade, é uma fuga. Quando eu preciso de algo ou de alguém para me completar, para eu conseguir viver, para eu conseguir pensar numa alegria de viver, eu estou numa codependência. Né? E aí, o que eu preciso? A porta larga, muitas vezes, eu vou ter uma festa maravilhosa bebendo. Muito, fora do controle. Mas no dia seguinte, a conta já vem, a ressaca. Então, a porta larga, a felicidade é muito, assim, inexistente. A felicidade não existe. Existe uma alegria dentro de um prazer mais sensorial. Então, a porta larga tem muito a ver com o materialismo que ainda habita em nós. A porta estreita tem a ver com a gente se liberar dos nossos apegos para que a gente consiga ir em frente de uma forma mais leve. Então, eu preciso de diminuir a materialidade que existe em mim, os excessos, né? Todos os excessos materiais,
E quando eu diminuo essa materialidade, esse ego inflado, orgulho e tudo mais, eu vou me diminuindo e vou cabendo naquela porta. Assim como Cristo diminuiu. Durante séculos e séculos foi Jesus trabalhando para diminuir a sua luz para que ele pudesse encarnar e nos ensinar a lei do amor. Ele diminuiu para caber nesse mundo pequeno para ele. Então, quando a gente diminui, nós temos que diminuir o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ressentimento, o ódio, a violência. Nós não precisamos mexer na porta. Nós precisamos de mexer em nós. Então, a porta estreita está atrelada à nossa evolução como espíritos. Está atrelada à melhoria do nosso ser. Né? Então, a porta larga seria uma entrada muito de ilusão, do prazer momentâneo, do presente. A porta estreita tem a ver com renovação, não é castigo. Agora, se eu tenho uma pessoa que é alcoólatra e você fala, não, você vai tomar antibiótico 20 dias para sarar. Ah, não, eu não dou conta não, tem que beber. Então, essa pessoa não está a fim de se renovar o seu hábito para poder diminuir esse vício para poder seguir adiante, arriscando a sua vida, a sua saúde e tudo mais. Então, às vezes, eu tenho que parar de preocupar com o que o outro pensa de mim e seguir a minha intuição dentro do caminho do bem. Algumas vezes, nós temos que nos desfazer do nosso ego, da nossa vaidade, né? Do nosso egoísmo de querer tudo para a gente, porque tudo isso nos infla muito e não permite que a gente passe pela porta estreita. Então, nós precisamos nos estreitar, porque a porta estreita é renovação. É no sentido de renovação. E a escolha entre ir pela larga ou pela estreita é nossa e de mais ninguém, né? Então, o chamado de Jesus, quando ele pede, né, para poder entrar pela porta estreita, que ele fala que ele é a porta, ele está nos chamando para evoluirmos, para deixarmos as amarras do materialismo, do egocentrismo, da vaidade, do orgulho e tudo mais, né? Então, diariamente, dependendo das escolhas dos meus sentimentos, dos meus atos, eu vou me conduzindo para uma porta estreita, né? E aí, eu vou me renovando. E a minha existência vai se modificando. É igual quando você está jogando um videogame e tem que mudar de nível. Tem um portal, ou tem um abismo que você tem que atravessar, uma ponte que você tem que construir. Dá trabalho? Dá. Mas você está num nível superior. É muito diferente. Você tem muitas conquistas estando naquele nível. Enquanto que o jogador que fica no nível anterior fica ali sem sair. Né? Não evolui. Se eu não passo pelas passagens da minha escalada evolutiva, eu vou ficar preso. Vou ficar ali, sem me dar conta da importância da minha existência. Mas eu vou ficar pensando só naquele momento e não na existência como um todo. Entende? Então, Jesus, quando ele nos chama para passar pela porta estreita, é um chamado onde existe uma exigência dentro de nós de mudança, mas não é um chamado de angústia, de sofrimento, de nada disso. Pelo contrário, ele fala do esforço da gente passar pela porta estreita para a gente conseguir o quê? Uma evolução, para a gente conseguir um prazer diferenciado, para a gente conseguir se espiritualizar mais e ficar mais perto dele, né? Então, quando a gente pensa
nessa simbologia do material e do espiritual para passar pela porta, a gente pode levar para o lado do psicológico também. A pessoa, como dizem os jovens, que se acha, né, que tem um ego muito inflado, muito compulsivo, muito cheio de si, essa pessoa está imensa no seu ego. Ela não tem como passar pela porta estreita. Para ela passar, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que desapropriar do ego, daquele ego imenso, para poder ir se desinflando, desinflamando, para deixar transparecer a verdadeira essência dessa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas estão tão cheias de egos que não sabem quem são. E aí, para passar por essa porta estreita, eu preciso de sair do meu excesso de ego e entrar em contato com a minha verdadeira identidade do meu próprio ser. Né? Quando eu saio de um ambiente para passar pelo outro e preciso me modificar, é como se simbolicamente tivesse uma ideia de morte, porque eu estou matando aquele que eu era, né? Quando eu tiro o excesso de ego, quando eu tiro a máscara, né? As máscaras que eu vivencio, as preocupações do que o outro vai pensar, como que eu vou agir e tudo mais, as aparências, eu vou conseguir entrar em contato com o meu eu verdadeiro. Isso dói? Dói. Evoluir dói? Dói. Mas tudo vai depender de quê? De você trabalhar o seu desapego. Né? Tem criança que o brinquedo cai no chão, chora e dá birra o dia inteiro. Tem criança que o brinquedo cai no chão e fala, mamãe, quebrou, nós vamos mandar consertar. Tá bom, vai brincar com outro brinquedo. Né? Mas tem a ver com frustração, né? Mas, então, é exatamente nós pensarmos na morte daquilo que não somos, de fato, para viver quem somos. Olha que transformação maravilhosa. É o reencontro comigo mesmo. Isso é fantástico, né? Então, dói o quê? O ego, porque o ego tem os apegos, né? O ego precisa de gratificação, de elogio, de necessidades, de expectativas, ele se alimenta muito disso, né? Mas aí eu preciso de fazer o quê? Desinflar esse ego, né? E aí, sempre que surge essa sensação desagradável de não precisar do elogio, aí o elogio não vem, eu começo a ficar incomodado. Aí, então, o que acontece? Entra um mecanismo de defesa inconsciente meu para me defender daquele sofrimento. Aí vai me puxar, se não, mas você gosta disso, precisa disso. E eu não preciso. Foi construído. Quanto mais o espírito vai evoluindo, menos apegado a muita coisa ele fica. Né? Então, ele valida a construção e reconstrução do seu eu. Né? Então, Jesus, na realidade, quando ele fala para que a gente escolha a porta estreita, ele está pedindo para que a gente entre em contato com o nosso eu verdadeiro e para que a gente estabeleça um autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu vou escolher tudo aquilo que não me pertence e vou me dispor disso. E aí eu vou diminuir no meu ego, na vaidade, no orgulho e tudo mais, e sem sofrimento eu vou conseguir fazer a passagem pela porta estreita. Né? Então, nós podemos pensar no tesouro do ser, que é muito valioso quem eu sou. Eu sou um tesouro, você é um tesouro, cada um está repleto de coisas maravilhosas, que muitas vezes a gente não se dá conta que existe, por quê? Porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, fica preocupado com a recompensa social e por isso mesmo, né?
Então, nós precisamos de ser criativos, de estarmos dispostos a nos renovar, de nos reinventar, de nos recolocarmos naquele lugar que nos pertence e não ficar ali mendigando um lugar perto do outro que não tem nada a ver com a gente. E é interessante porque todos nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, somos seres de travessias. Nós atravessamos desertos, nós atravessamos montanhas, vales, nós atravessamos rios, nós atravessamos limites e nós somos ousados, nós rompemos barreiras, nós construímos felicidades. E é para isso que nós estamos indo além. É para isso que nós estamos buscando atravessar a gente sendo a gente mesmo, né? Então, isso é uma experiência maravilhosa. Abre portas que a gente nem imagina. Talvez quando eu consigo passar por uma porta estreita, me abre outras muito mais fáceis, né? Então, se você quer, por exemplo, você quer conseguir um trabalho e tudo mais, você está se empenhando, aquele seu empenho pode te abrir muitas outras portas, né? Então, está dentro de nós essa capacidade de ousar, de romper, de ir além, de conquistar. Por quê? Porque nós sempre estamos em busca de algo mais perfeito, de algo melhor, de algo que me deixe mais feliz, né? Então, essa porta estreita é a nossa porta pessoal, nesse sentido aqui. Como que a gente vai ser? Que rastro que eu vou levar? Que caminho que eu vou deixar até alguém chegar até mim? Quais os caminhos que eu vou partilhar para chegar até o outro, né? Então, sempre a porta estreita dá acesso a algo novo, a algo diferente. E muitas vezes nós fechamos as portas, sim. Precisamos fechar as portas quando nós precisamos de proteção, daquele momentozinho assim, que é a gente com a gente mesmo. Quando nos fortalecemos, nós voltamos, né, a abrir as nossas portas para aqueles que escolhem entrar por elas. Então, a porta estreita é algo que nos dá medo, pelo que a gente aprendeu no nosso passado, de interpretações, mas é para a gente hoje sair daqui lembrando que porta estreita é modificação, é desapego, é transformação, é fortalecimento, né? É uma travessia. E nessas portas estreitas tem aquilo que Jesus pede para que a gente siga e seja para estar bem pertinho dele. Nessas portas estreitas, nós vamos desfazer muito das questões do ego que nos levam ao isolamento, ao machismo, que nos levam muitas vezes ao desequilíbrio na convivência familiar. Por quê? Imagine uma família todos com o ego bem grande. Uma briga de egos para ver, né, como não enfrentar essa porta estreita. A partir do momento que eu mudo a minha história daqui para frente, porque eu escolhi atravessar, eu estou ajudando, inclusive, na evolução do mundo, né? É muito bacana isso. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? Vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece. Pai amado, obrigada por mais um momento de estudo e oração. Obrigada pelas reflexões que temos, que tivemos e que teremos acerca deste tema que tanto nos toca o coração.
que possamos abrir as portas do nosso coração para olharmos para dentro de nós e sabermos quem somos de verdade. Que possamos, Jesus, conseguirmos nos diminuir em termos de ego para irmos adiante. E que possamos também, Jesus, agradecermos ao Pai a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da reflexão. E assim, nós rogamos uma proteção para todos nós, para os nossos lares, nossos entes queridos, para todas as dimensões que nós habitamos. E que nós possamos rogar que Jesus possa estender as suas mãos luminosas sobre todos nós, nossos familiares, nossos amigos, encarnados ou desencarnados. Que Jesus possa abençoar a nossa noite, nos dando um sono tranquilo e permitindo que amanhã a gente possa recomeçar de uma forma muito especial para as nossas vidas, nos amando, nos perdoando, nos permitindo ser quem somos. Assim, nós agradecemos a presença da espiritualidade amiga. Obrigada, Senhor, por este momento. Que assim seja. Obrigada, amigos, amigas. Então, se você gostou do estudo de hoje, dê o seu like, curta o nosso canal, divulgue esse estudo, basta divulgar através mesmo do WhatsApp, do YouTube, e a gente vai juntinho tentando espalhar esse amor tão maravilhoso que o Cristo nos dedica. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para estarmos sempre em sintonia com Ele. Tenham todos uma semana maravilhosa, abençoada, até quarta às 20 horas, se Deus quiser e Ele há de querer. Um grande abraço a todos.